Sua Excelência, o deputado Walter Cavalcante. Vossa Excelência disporá de 15 minutos, deputado. Senhor presidente, deputado Joaquim Noronha, bom dia, Vossa Excelência, todos os deputados aqui presentes, ouvintes da FM Fortaleza, telespectadores da TV Assembleia, telespectadores também das outras emissoras que transmitem essa sessão. Mas, senhor presidente, o que me traz aqui são dois assuntos. Primeiro, para lamentar, eu tive oportunidade desse final de semana, deputado Evandro, de fazer um levantamento bem criterioso de todos os recursos que foram reduzidos dentro do Orçamento Geral da União. E eu vi, deputado Elmano, que a saúde e a educação, dois pontos fundamentais na vida do brasileiro, foi as que tiveram mais corte. Eu entendo que o Brasil está passando por dificuldade financeira causada por ele mesmo, tá certo? Porque no momento que era para fazer os ajustes no governo não foi feito, e agora tendo que ser feito tudo de uma vez só, aumentando tudo, aumentando conta de energia. Eu recebi várias pessoas com conta de energia, deputado Evandro, que pagava 100, estão pagando 180, que pagava 400, estão pagando quase 800. Então, tudo isso fruto de um ajuste que era para ter sido feito ao decorrer de uma gestão, sem precisar ter aquele impacto muito cruel que foi esse que foi feito agora com relação à reorganização das contas do nosso país. E eu vi uma coisa, deputado Elmano, que me chamou muita atenção, foi os cortes, principalmente, do PAC. O PAC foi uma das metas principais do governo, não só do governo Lula, mas também da presidenta Dilma. Ela jogou o PAC como fosse o carro-chefe da sua gestão, que eu acredito até que ela estava boa intencionada quando fez esse planejamento de jogar o PAC sendo o carro-chefe da campanha. Mas jamais eu esperava que o corte de quase 70 bilhões a saúde tivesse e a educação tivesse as duas matrizes maiores, que fosse o conscienciamento desses dois ministérios. Eu esperava que as grandes fortunas fosse taxada, que os bancos também não tivessem só 5% em termos de imposto, não, porque se você pegar uma conta de energia e ver o valor do consumo, o valor da transmissão, você vai ver que em torno de quase 60% a 70% é impostos. Então, os bancos que hoje, que não produz nada, que todo mundo sabe disso, que banco não produz nada, o dinheiro é especulativo na sua maioria, mas os bancos vão continuar sendo privilegiados nesse país todo. O Ministério da Cidade, que é onde foi o programa carro-chefe da Minha Casa Minha Vida, quer dizer, o corte foi de 17,2 bilhões. Isso representa o quê? É quase mais da metade do vamos por cima, quando é oportuno, deputado. Quase a metade desses valores que estavam programados no governo da presidente Dilma de fazer 1.700.000 habitações, e até agora me parece que só conseguiram entregar, se eu não me engano, perto de 700 a 800 mil habitações. Isso é um número quase que exato, eu não sei o detalhe. Mas isso me deixa muito triste, porque eu esperava, com toda essa ida de prefeito, de deputados a Brasília, com relação, principalmente o problema da saúde, deputado Capitão Wagner, que está geral no Brasil inteiro. Nós não podemos particularizar só a cidade de Fortaleza, não podemos particularizar só o estado do Ceará, porque é no Brasil inteiro o problema da saúde. Então, eu esperava que o ministro Joaquim Levy não fizesse esses cortes tão assim, cruel, nesses dois ministérios. Podia ter cortado em outros
outros ministérios. Porque no momento de crise, eu entendo assim, no momento de crise, as prioridades têm que ser dadas para onde está precisando de recursos. E eu acredito que a saúde, principalmente, a educação, eu não digo nem tanto porque cortaram mesmo o FIES aí, e parou o secretário, o ministro da Educação, disse que não tinha mais recurso, então chegou até aquele teto e parou. Mas a saúde, meu Deus, eu fiquei muito triste e espero que, ao decorrer desse ano, nesse histórico de contingenciamento que foi feito, deputado Renato Rosendo, de todo o orçamento de 2003 até o ano de 2014, que de fato tem um histórico de quanto se contingenciou dentro do orçamento, que tem uma escala sempre crescente, e eu vi, pode ser que agora, com a diminuição das emendas parlamentares, possa ser que eles deem um grito grande, porque a retirada de recursos também das emendas parlamentares foi muito grande. Pode ser que os deputados, pelo menos, grite com relação à saúde, porque o que eu vi até agora foi exatamente a coisa acontecendo e os recursos principais para a saúde, esses recursos, eles não tiveram o mesmo carinho que eu posso até citar alguns outros ministérios que perderam muito. No caso, eu falei do Ministério da Cidade, que é o programa Menina dos Olhos do presidente Lula, do ex-presidente Lula e da presidente Dilma, que é a Minha Casa Minha Vida. Está aí as empreiteiras, as construtoras, todas elas, algumas não deram nem, receberam ordem de serviço, nem iniciaram. Por quê? Porque estão com medo da Caixa Econômica não repassar. Quer dizer, os atrasos fazem com que esse programa venha ter um prejuízo muito grande. E é um programa importante, como o deputado Heitor falou, Minha Casa Minha Vida, ele traz tranquilidade para aquelas pessoas que não têm uma habitação. A educação, ela perdeu 9,4 bilhões. Muito dinheiro, é muito dinheiro, deputado Elmano, para quem fez, dentro do seu programa de governo, trabalhar a escola de tempo integral. No Brasil inteiro, você retirar esses recursos é muito dinheiro. E eu fico triste como cidadão, fico triste como parlamentar, fico triste porque o PMDB é o meu partido, o PMDB fez parte desse projeto político, o deputado Michel Temer é o vice-presidente da República, e eu não entendo aonde é que está a sensibilidade dos políticos. No momento que é para ir de porta em porta, deputado Renato, pedir voto, vai na casa do pobre, do mais carente, do mais humilde, e vai lá e chega junto e recebe o voto e depois dá as costas. Eu acredito que isso é que precisa, nessa reforma política, que ontem eu assisti, mas fiz questão de sair daqui e assistir desde o início das votações, ouvindo os deputados, ouvindo a hipocrisia de alguns, outros que já passaram pelo poder e fizeram a mesma coisa, e cantando de galo, tá certo? Isso eu fiquei triste, porque não vão fazer reforma política com esse Congresso que está aí. Não tem interesse, é o verdadeiro faz de conta. Quando o deputado Fernando Hugo subiu nessa tribuna e disse, falando com relação à reforma, eu pedi uma parte e disse para ele, eu não acredito que duas casas legislativas, o Senado e a Câmara dos Deputados, se não se unirem com o único objetivo de fazer uma reforma, não vão fazer. E é o que aconteceu. Ontem, o que aconteceu ontem é o maior espelho. E aí, deputado Renato Rosendo, eu vi pessoas falando dos deputados do seu partido, alguns elogiando com relação à conta de campanha, aquele negócio todo, porque na hora que foi votar o regime, a arrecadação, que foi a primeira pauta, em seguida que houve o sistema político, né, que ficou o mesmo, que eu tinha certeza absoluta que não passava nem o misto, nem o distritão, eu
Por quê? Porque nem ouviram a CNBB, nem ouviram a OAB, nem ouviram as sociedades civis organizadas que querem ver a mudança da política. Então não viram isso quando colocaram de lado e levaram tudo para o plenário. Todos os artigos. Eu acho que até quando aqui em qualquer um parlamento, quando tem uma emenda que ela tem o mesmo sentido, ela fica prejudicada. E não, lá eu vi as emendas entrando, votando, derrubando, e reforma que é bom, eu acho que não vai acontecer. Isso é o meu pensamento. Pode ser até que hoje já mude esse pensamento com relação à reforma política, mas eu não acredito que o Congresso que está aí, que o Congresso que não escuta a população, ele possa realmente fazer uma reforma de acordo com o que está pensando a sociedade. Eu vou dar uma parte ao deputado Elmano e, em seguida, eu concluo o meu pronunciamento. Deputado Walter, primeiro eu quero parabenizá-lo pelo pronunciamento, que eu acho que é um tema muito importante para a sociedade saber o que efetivamente são as perspectivas do ano. Primeiro dizer que corte no orçamento, nós estamos falando, na verdade, de 6% do orçamento da União. É o tamanho do corte. Isso parece uma novidade, mas não é. Em 98, no governo Fernando Henrique, o corte no orçamento foi de 16,7%. Em 99 foi 10,3%. E em 2000 foi 19,9% do orçamento cortado naquela época. E nós sabemos que o orçamento é uma previsão de receita. Ou seja, o orçamento do governo Dilma em 2015 é o que se imaginou que em 2015 vai entrar no caixa. Mesmo com o corte, quando eu pego o orçamento e retiro o corte que foi feito essa semana passada, o orçamento de 2014 era 1,051 bilhões. Após o corte, o orçamento ficará em 1,158 bilhões. Portanto, nós teremos em 2015, eu também não gosto do corte, mas mesmo com o corte nós teremos 100 bilhões a mais de investimento, especialmente no PAC. Em relação ao Minha Casa Minha Vida, Vossa Excelência chamou a atenção, na verdade nós já entregamos 3.700.000 casas no país inteiro. Isso beneficiando 7 milhões de pessoas. Isso é praticamente 2 fortalezas e meia de pessoas que receberam sua casa pelo Brasil. E não tem corte no Bolsa Família e na Previdência Social, que nós sabemos da importância que isso tem. E Vossa Excelência lembrou uma questão que eu também concordo muito, que é a taxação, inclusive, sobre bancos. Mas há agora uma medida provisória tramitando no Congresso, que altera de 15% para 20% o COFINS do sistema financeiro. Portanto, acho que foi uma correção adequada, até a partir da reflexão que Vossa Excelência está fazendo, que o PMDB também colaborou, setores do meu partido, o PT, de que o ajuste não poderia apenas atingir algumas medidas que os trabalhadores vão sofrer. Tinha que atingir o setor de cima. E por isso a medida dos bancos, como Vossa Excelência alertou da necessidade de aumentar a taxação sobre esse setor da economia. Então, muito obrigado pela parte. Deputado Elmano, eu fico feliz que Vossa Excelência, geralmente, quando pede a parte, Vossa Excelência esclarece. Eu fico muito feliz que engrandece o meu pronunciamento. Mas eu queria dar um detalhe aqui aos colegas deputados, aos telespectadores, como a cidade onde está o problema não é no Estado, nem lá em Brasília, o problema está na cidade. Então, o que é que acontece hoje? Um ministro, a força, viu, deputado Elmano, que um ministro desse tem, é tão grande, mas tão grande, capitão Wagner, que ele faz o que quer. Ele faz o que quer, um ministro desse. E a cidade, onde está sofrendo a falta de recurso, deputado Rosendo, para a saúde, para a educação, para a primeira infância, para tudo, está faltando lá na ponta, fica aquela pirâmide, o inverso. A pirâmide do nosso país é o inverso. Ficam os ministérios cheios de recursos, dizendo com o que é que vai gastar o dinheiro, vem para o Estado também dá as suas prioridades, e o município, que é onde está lá o cidadão vivendo o dia a dia, tendo necessidade, deputado Rosendo, os recursos chegam bem pequenos. Então, quer dizer,
é preciso inverter essa pirâmide. Essa pirâmide deve partir de baixo, a parte maior dos municípios, onde tenha, o município venha ter condição de ele mesmo saber com o que é que ele quer gastar. E não o ministro está lá em cima, naquele pedestal bem alto dele, dizendo o que é que vai gastar e como vou gastar, e aonde vou gastar, e qual o município que eu vou gastar. E para finalizar esse meu pronunciamento, com essa tristeza de ver esses cortes todos, deputado Elmano, que não é a primeira vez que corta nesse país, e nem eu quero comparar governos anteriores, porque eu não quero, se eles erraram lá, a gente cometeu o mesmo erro, não é bom. A gente tem que olhar para frente, o que está de errado corrigir, o que está correto melhorar, para que a gente possa ter um país melhor de se viver. E por último, queria dizer que, mesmo com o corte que foi feito no Ministério da Aviação, nós conseguimos conversar com o senador Eunício Oliveira e o senador com o ministro Padilha, para que a gente possa também, dentro da previsão para o Estado do Ceará, da integração dos aeroportos, para ficar a população recebendo aqueles voos até 60 passageiros, avião com capacidade de 60 passageiros, nós conseguimos, do senador Eunício Oliveira, para que a cidade de Crateús, que é a cidade Crateús, que também tem aeroporto, fazer uma nova reestruturação, fazer uma ampliação de pista, e nós entramos com requerimento para ser encaminhado para o senador, para que ele possa, junto ao ministro Padilha, fazer essa reivindicação também para o Ceará, para melhorar aquela região lá dos Inhamuns, onde pega os 6 municípios, que Crateús, como a cidade maior, com 74 mil habitantes, possa realmente ter na sua estrutura um melhor desempenho, como um distrito ali que compõe aquela micro-região que compõe aquelas 6 cidades. E, por último, também fiz um requerimento ao prefeito de Crateús para que ele possa realmente preparar toda a documentação, porque isso requer também, por parte do governo municipal e estadual, alguns requisitos que precisa ser incorporado ao projeto, como a desapropriação, se for o caso, de ampliação da pista, a estrutura, todos esses recursos não são repassados para o governo municipal e nem para o governo estadual, é recurso do próprio Ministério da Aviação, e com certeza Crateús, que é uma cidade ali que com 74 mil habitantes vai poder desenvolver cada vez mais com esse aeroporto ampliado. Eu espero que o prefeito de Crateús, que também é do seu partido, do Partido dos Trabalhadores, possa realmente contribuir, colocando à disposição não só a equipe de infraestrutura dele, mas também a documentação, que é importante chegar até o Ministério da Aviação, para que o ministro Padilha possa realmente fazer a melhoria daquele aeroporto da cidade de Crateús. E, por último, presidente, agradecer aí a tolerância, mais 3 minutos Vossa Excelência me deu, dizer que acabei de participar aí um encontro que estava havendo aqui das primeiras damas, da primeira dama também do município, que estava apresentando o projeto da primeira infância, que eu tive como presidente da Câmara, deputado Elmano, ter a felicidade de assinar esse projeto, o primeiro a primeira cidade, a primeira capital, de assinar esse projeto e ser transformado em lei esse programa da primeira infância. E eu vi agora não só a doutora Meire, a mãe do nosso deputado Júlio César, fazendo uma explanação, aglutinando todas as primeiras damas, e tive essa oportunidade de ver um programa que eu lutei para implantar, que eu lutei para aprovar, não implantar, ele sendo colocado em prática, e com certeza a comunidade do Vila Velha, da Regional 1, que Vossa Excelência conhece muito bem, foi secretário dessa cidade e desenvolveu um trabalho muito grande naquela região, possa realmente ver que aquela área daquela cidade, sofrida, a área do Vila Velha, da Regional 1, possa também ter esse programa da primeira infância. Muito obrigado, senhor presidente, e que Deus abençoe a todos os colegas vereadores. O presidente que agradece.